E aí, caros amigos, se espantaram? Vamos para mais uma? E aí, rapaziada? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Caraca, rapaz, eu tô ficando cada dia mais careca. Rapaz, tempo passa, né? Nada será como antes. Meus amigos, desculpa por essa abordagem completamente diferente dos padrões das aulas anteriores aqui no canal. Hoje eu resolvi fazer uma aula diferente com vocês. Resolvi mostrar um cenário diferente, né? Mostrar algo diferente para vocês. Estou aqui, coloquei de fundo aqui a nossa assistência, né? Eu falo nossa porque ela não é minha, ela é sua, participa aqui do nosso grupo, nosso conteúdo, e minha também que administra isso daqui. E se a gente tivesse uma espécie de vaquinha, uma ajuda virtual, tudo seria revertido aqui para melhoria de equipamentos e de coisas para a gente poder fazer nossos treinamentos. Então, meus amigos, continuando nossa aula sobre placa-mãe, eu vou finalizar o assunto sobre processadores. Processadores, nós falamos na última aula sobre socket, né, o socket e placa-mães, e eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente faz para descobrir se uma placa-mãe ela é compatível com aquele processador. Porque não é só porque ele encaixa, porque ele é M3, porque ele é M2, porque ele é FM2, porque ele é LGA2066, que ele vai funcionar. Não são sinônimos, ele encaixar e ele funcionar. Então, eu preciso, para saber se ele é compatível, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então, a gente vai entrar no site do fabricante, nós vamos conferir a lista, conferir também se ele tem a versão do BIOS, né, igual para isso daí, e eu vou repetir essas informações durante várias vezes no vídeo para vocês fixarem, né, porque às vezes a pessoa, tava na lista do fabricante lá, eu coloquei e não funcionou, e aí, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Versão da BIOS. Então, eu vou enfatizar bastante essa informação de que a versão do BIOS da placa-mãe deve acompanhar o processador e vice-versa, porque senão não haverá compatibilidade. Então, sem mais delongas, sem vocês parem de ver essa minha cara feia aqui, vamos para a tela do PC. Então, meus amigos, já aqui na tela do PC, eu fazendo vergonha como sempre, me coçando no meio do vídeo, né? Então, deixa eu ver como é que eu tô. Caraca, cara, tá tão bagunçado que você só pensa nisso depois que já começou o vídeo, né? Então, meus amigos, brincadeiras à parte, como é que a gente faz pra gente saber se um processador que a gente quer é compatível com a placa-mãe ou vice-versa? Então, a placa-mãe do computador, ela tem um número, né? Geralmente ele fica localizado ali próximo do chipset ou próximo do processador. E o processador, como eu havia falado para vocês na primeira aula, ele trabalha em conjunto com o chipset. Então, geralmente a compatibilidade do processador, ele tem a ver com a tecnologia que o chipset comporta. Tem a ver com a velocidade de FSB, que é algo também que eu já trabalhei com vocês em outros vídeos. E também tem a ver com a tecnologia em que foi fabricado o chipset na época do processador. Existem processadores que eles foram fabricados, né, foram feitos, foram tecnologias após o lançamento daquela placa-mãe. Então, se a placa-mãe ela recebeu assim no caso uma adaptação, né? Geralmente o fabricante ele pede uma atualização de BIOS, eu já vou explicar por quê, e aí sim a placa-mãe passa a ser compatível com aquele processador. Então, não basta que o processador ele encaixe naquele socket ou socket para poder funcionar, porque também tem a questão que eu falei para vocês do TDP. O TDP que seria a dissipação de potência, né, que o processador gera, né, direção de consumo. Então pode ser que aquela placa-mãe, por conta do circuito de V-Core, que é de entrada e saída de potência de energia, ele não seja suficiente para alimentar aquele processador que consome muito mais do que os outros. Então pode acontecer da placa-mãe ela ter o socket, o processador encaixar e ele não funcionar. Geralmente quando isso acontece, ou a placa-mãe ela liga e não gera sinal de imagem, ou ela começa a dar vários bips, né, naquele buzzer, indicando que está com problema.
Então, para a gente saber os processadores que são compatíveis com a placa-mãe que nós temos, nós precisamos entrar no site do fabricante e eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer essa busca. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar 3 modelos de placa-mãe para que vocês se situem e consigam entender. Eu sou burro pra caramba aqui, eu tô com um microfone na mão, porque o meu suporte ficou lá na bancada onde eu gravo a parte de aulas para vocês. Mas não vai atrapalhar não, pera aí. Então, aqui, ó, eu tenho aqui uma placa-mãe, essa aqui é uma Gigabyte, eu vou virar para vocês aqui, ó, o modelo dela, ó, GA G31M ES2C. Vamos verificar se ele não tem revisão, porque tem placa-mãe que ela tem o mesmo modelo, só que a revisão é diferente. Aí nessa revisão que eu havia falado para vocês, é quando o fabricante ele faz tipo assim, as correções necessárias ou ele faz as adaptações necessárias para que ela seja compatível com o maior número de processadores. Então, vamos lá, sem mais delongas, estou aqui gravando aqui a tela. O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui no meu navegador, eu vou buscar aqui pelo fabricante, vou colocar aqui o modelo, né? Ó, porra pra caramba. Ó, Gigabyte. E aqui eu vou digitar o modelo. Geralmente aqui nessa página de busca, dependendo do seu navegador, você não vai precisar colocar placa-mãe ou escrever motherboard. Caraca, que pronúncia perfeita. Você não vai precisar, tipo assim, escrever aqueles detalhes mais técnicos. Só você botar Gigabyte e colocar aqui o número de série. Então, no meu caso, o meu é Gigabyte. Todo Gigabyte ele é GA, é um código deles, né? E aí depois vem o modelo G31M ES2. C, isso mesmo, C. Então eu vou colocar aqui. Então aqui na minha busca, o ideal, cara, interessante é sempre você buscar pelo site do fabricante. Como é que eu sei qual é o site do fabricante? Geralmente aqui no endereço de site dele, né, nesse ponto aqui, https www.gigabyte.com.br, você já sabe que seria esse, né? Então aqui é o que eu falei para vocês das revisões. Ó, aqui eu tenho 2 modelos. Eu tenho o GA G31M ES2C, revisão 1 e revisão 2. Aqui no meu, eu vou dar uma olhada se ele é revisão 1 ou se ele é revisão 2. Bom, como próximo aqui a placa, como aqui ó, próximo do nome, na região bem próxima ali ele e também ao processador, não tem nenhuma referência de revisão. Provavelmente isso aqui é revisão 1. Quando ele é revisão 2, revisão 3, revisão 6, ele é bem próximo a essa região, ele aparece a palavra REV, heavy, né, ponto, e aí tem um número, se é 6.1, 6.2, 3.1, 3.2. Então é interessante porque geralmente a revisão 1, geralmente ele é menos compatível, né, ou tem menos capacidade do que a revisão 2. Às vezes pode ser que a revisão 1, DDR3 só lê até 8 GB de memória, e a revisão 2 já lê 16 GB de memória. Embora os dois tenham slots com a mesma quantidade, isso daí é atualizado. Então, vamos lá. Vou clicar aqui no meu revisão 1, vou clicar aqui. Então, aqui na página inicial, a gente pode fazer um comparativo. Aqui eu tenho eu tenho uma imagem da placa-mãe principal e eu vou fazer o seguinte, ó, basicamente, eu vou voltar aqui na webcam, ó, eu vou fazer um comparativo. Se a minha placa-mãe, eu vou olhar aqui detalhes, né? Vou verificar a posição dos componentes e vou ver se ela é idêntica à que aparece no vídeo. Então, assim, pelo menos no olhômetro, elas são exatamente iguais. Ó. Até mesmo aqui na imagem que nós temos aqui na tela, dê um clique aqui para ver se dá um zoom. Aqui, ó, nesse ponto, não aparece a revisão. Então, realmente, é essa mesma placa que nós temos aqui. Então, assim, como é que a gente vai fazer para poder descobrir? Aqui na Gigabyte, eu tenho aqui especificação, suporte, né, compre. Então, eu vou colocar aqui em suporte. Aqui em suporte eu vou ter algumas opções interessantes. Tem fabricante que vai estar escrito downloads ou visão geral, alguma coisa assim do inglês. E aí aqui, ó, aqui na Gigabyte, ó, tenho aqui o modelo aqui em cima. E abaixo do modelo tem a opção Downloads, CPUs compatíveis, manual, lista de suporte e atendimento ao cliente. Vou colocar CPUs compatíveis. Então aqui, ó, se carregou uma tela bem grande aqui com
aqui diversos modelos, né, que ele é compatível. Então eu tenho aqui, ó, Intel Core 2 Extreme QX 977 0, frequência 320 GHz, 12 MB de cache, 45 nanômetros. Aí a potência dele, né, 135 watts de potência. E aqui no caso eu tenho por último item aqui, que também é interessante, que eu havia falado com vocês, a versão do BIOS em que ele precisa estar para ele poder funcionar. Então, por exemplo, aqui eu tenho um Core 2 Quad aqui, um processador de 4 núcleos, que 9400. Então aqui ele está dizendo que a versão da BIOS para poder funcionar ele tem que ser a versão F2. Então se eu tiver com a versão F1, por exemplo, eu vou colocar o processador no socket e ele não vai funcionar. A placa-mãe vai ligar e não vai apresentar sinal de imagem, ou ele vai apitar como se o processador tivesse queimado ou algum tipo de problema. Então essa questão da versão do BIOS ela é extremamente interessante. Aqui, por exemplo, esse daqui, ó, Core 2 Quad 9505, ó, ele já precisa de uma versão mais recente, ó, a versão F7. Então, é interessante você verificar qual é a versão que está no BIOS da sua placa-mãe para você saber se aquela CPU vai ser compatível. E eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas como é que você verifica a versão do BIOS. Então aqui eu tenho uma lista enorme de processadores, desde o mais potente, que seria o Core 2 Extreme, né, até o mais simples, que seria o Celeron, né. Então eu tenho aqui uma lista de processadores assim bem grande. Então, caso o processador não esteja nessa lista de suporte aqui do fabricante, essa placa-mãe ela não é compatível com o processador, embora possa acontecer dele encaixar. Então ele vai encaixar, só que não é garantia dele funcionar. Para esse socket LGA775, existiu uma tecnologia, uma adaptação que o pessoal fez de processadores de servidores, que eram Xeon, que o pessoal colava na época assim uma fita bem fininha, né, nos contatos do processador, e faziam com que ele era um socket LGA771, que era de servidor, funcionasse no LGA775. Então não era todas as placas que eram compatíveis, então você tinha que verificar aqui. E na época foi uma grande revolução, porque foi assim que lançaram a linha Core i3, Core i7 com socket 1156, e as pessoas não tinham dinheiro para comprar um processador na época Core i3, Core i5, Core i7, e eles faziam isso, né? Geralmente enviam da China esses processadores, o pessoal colava, né, uma tira aqui. É mais fácil mostrar do que falar. Vou mostrar processador. Eu coloquei aqui imagens, então dá para vocês darem uma olhada aqui. Eu inclusive tive um desses, cara. Então aqui, ó, eu tinha uma tira e aqui dois contatos que você colava aqui no processador, que ele era LGA771, que era para servidores, e você adaptava para o 775. Só que para ele funcionar, era necessário que ele tivesse, aqui ó, como é que ele ficava assim, ó, você colava no processador, no ponto certo aqui, e ele funcionava no LGA775. Mas aí para ele funcionar perfeitamente, ele teria que estar naquela listinha aqui do fabricante de CPUs, de processadores compatíveis. Então assim, para você saber se ele é compatível, é dessa forma. Eu vou pegar um outro fabricante aqui, Asus, por exemplo, e vou pegar uma outra placa-mãe aqui, para a gente fazer o mesmo procedimento, para vocês verem que em outro fabricante a posição dessas informações vai ser diferente, mas em essência é do mesmo jeito. Então, vamos ver aqui, ó. Peguei uma placa-mãe da Asus, ó, Asus K8V XSE revisão 2.0. Lembra que eu falei da revisão? Isso é importante, porque se tiver revisão 1, não vai ser a mesma característica, as mesmas configurações que uma revisão 2, por exemplo, como esse daqui. Então vamos lá, vamos digitar aqui no navegador Asus K8V -X SE revisão 2.0. Aqui, encontramos aqui no site oficial do fabricante, que eu havia falado para vocês que é a melhor opção.
Existe sim outros sites, né, que não são oficiais do fabricante, não são o site do fabricante, mas também que conseguem conter essas informações. Não é ruim encontrar por lá, mas eu acho mais confiável e mais fácil de se navegar nos sites oficiais dos fabricantes da placa-mãe. Antigamente, essas informações elas eram obtidas pelo manual de instruções do pelo manual de instruções da placa-mãe. Quando você comprava a placa-mãe, dentro da caixa dela, os drivers, né, que hoje a gente encontra no site do fabricante, que a grande maioria dos sistemas operacionais, principalmente o Windows 10, ele baixa, né, no automático, né, ele faz a instalação no automático. Antigamente a gente precisava ter um CD. Eu na época quando comecei, eu tinha um porta-CDs bem grande com um monte de CDs de placas-mães, porque às vezes o chipset era compatível e os drivers também eram compatíveis, que às vezes não funcionava o driver de internet, de rede, né, ou o driver de outras coisas assim, então era um problema, um sufoco. Então, depois que o pessoal começou a colocar, disponibilizar esses drivers e essas informações de CPU suporte das coisas no site do fabricante, o pessoal não mais, os fabricantes não mais colocaram isso em, até quando usar papel também, né? Eles colocaram essas informações dentro do manual de instruções e vinha junto com a caixa do aparelho, da placa-mãe, né? Então aqui, ó, desculpa, acabei, ó, quando a gente entra aqui no site da Asus, né? A gente entra nessa tela aqui principal. Então a gente vem aqui, ó, CPU, desculpa, suporte CPU e memória. Esse da memória, geralmente é o tipo de memória máxima que ele suporta, e também tem alguns modelos de memória que eles são incompatíveis. É muito, mas muito raro isso acontecer. Mas caso você tenha colocado a memória RAM a sua placa-mãe não tenha funcionado, e você pode dar uma olhada se de repente aquele fabricante não é compatível, mas é muito difícil isso acontecer porque são padrões. Então, como são padrões, é muito difícil não funcionar, né? Então aqui, ó, CPU suporte. Olha, ele funciona com Athlon 64 2800, Athlon 3000, e aqui está dizendo que quando aqui está ALL, né, AL em inglês, AL quer dizer que é tudo. Então, se eu botar esse processador aqui lá na placa-mãe, ele vai funcionar com todas as versões de BIOS, independente se é a mais recente ou se é a mais antiga. Mas alguns processadores, por exemplo, esse aqui, ó, Athlon 64 3000, ele já é um processador que só vai funcionar se a versão da BIOS tiver a versão 9.2. Esse daqui, ó, esse 64 3200, só vai funcionar se tiver a versão 1001. Esse daqui, ó, Sempron, né, o Sempron, só vai funcionar a partir da versão 04 e 03. E assim por diante. Então esse processador aqui, conforme nós havíamos falado, né, naquela aula sobre socket, ele foi o primeiro socket a comportar o Athlon, né, 64, que era um Athlon de 64 bits. Então, o mais fraquinho desse socket era o Turion, e o mais potente dele, geralmente, é de baixo para cima, né, que vem os mais potentes, é esse daqui, Athlon 64 2800. Então, a forma de se ver a coisa foi do mesmo jeito, só que em posições diferentes. Então, vou colocar aqui um fabricante um pouquinho mais assim desconhecido do público, né, que não deve ser tão fácil de encontrar, para mostrar para vocês que a missão não é tão difícil. Então, assim, vão existir fabricantes que ele não vai nem colocar na placa, né, o nome dele, ele chama de serigrafia, né, essa escrita que a gente tem na placa, essas escritas aqui a gente chama de serigrafia. Vai ter fabricantes que não vão nem colocar o nome dele, modelos, coisas serigraficamente. E também alguns colocam por etiqueta, e às vezes a pessoa faz uma limpeza na placa, a pessoa ela por algum motivo esse adesivo se descolou e você perde a referência. Então existe a possibilidade, assim, pelos poucos dados que você tiver dessa placa-mãe, de você jogar assim, no Google e encontrar. Eu posso fazer uma aula mais específica a respeito disso. Eu tenho aqui algumas placas-mães que não tem fabricante. E como é que você encontra esses modelos? Então eu vou mostrar para vocês em aulas mais para frente. Mas a grande maioria das placas você tem um modelo, né, impresso nela, e você consegue achar com facilidade a lista CPU suporte para elas. Então vamos para uma que é um pouco mais desconhecida. Ó. Essa daqui é o fabricante SES ou ISS. Ó, o modelo dele é GeForce. Vou aproximar aqui.
GeForce 6100 SM-M2, versão 1A, 1.0A. Então, vamos digitar isso aqui no navegador e vamos ver o que nós encontramos a respeito dela. Então, já encontramos aqui uma coisa que a gente pode fazer, né? A gente ficar na dúvida, é comparar, geralmente no site do fabricante tem a foto, né, aqui do... Deixa eu ver se esse aqui tem esse aqui não tem a foto dele. Mas se a gente tiver em dúvida se ela realmente é essa, a gente pode jogar essa, colocar aqui no Google Imagens e verificar se é isso mesmo, se procede a informação que é isso mesmo. Realmente essa mesma placa aqui que nós vimos aqui da pouco no vídeo. Então aqui, ó, GeForce 6100 SM-M2, e aqui nós temos algumas informações, ó, frequente, download, especificações, drivers, né? Download do BIOS, as especificações, vamos ver se a gente encontra aqui. Aqui, ó, o que acontece? Essa placa-mãe aqui, ele não tem um link específico sobre CPU suporte. Deixa eu procurar aqui no site, ó, aqui em suporte, ó, suporte, vamos ver se aqui tem mais alguma coisa. Não tem, suporte técnico deve ser para entrar em contato por algum problema. Então assim, a gente sabe que como ele não tem aquela CPU suporte, a gente aqui em especificações a gente sabe que ele é compatível com processadores Athlon 64 X2 e também compatível com Athlon 64 núcleo simples, né? E também o Sempron ou Sempron. Outros processadores como Phenon e FX, Opteron, né, que são processadores que talvez, quer dizer, não são nem deles, né, são mais do M3, eles não seriam compatíveis com esse modelo, a gente sabe disso. Mas quais os modelos em específico que ele iria funcionar? Numa próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que você faz essa busca utilizando o chipset. Você, pelo modelo do chipset, você consegue ver uma lista de processadores compatíveis com ele, e com isso você sabe se aquele processador que você tem é compatível com a sua placa-mãe ou não. Mas como hoje eu estou colocando uma busca simples para vocês entenderem como funciona, eu não vou abordar isso hoje, mas na próxima ocasião eu estarei abordando isso daí. Então, vamos para a próxima placa-mãe. A placa-mãe é o fabricante chamado ASRock, que ele é uma subdivisão da ASUS, né? Eu imagino que a ASRock ele seja produzido em outros países, né? Que tem uma mão de obra mais baixa, né? Um custo mais baixo de mão de obra. E eu vou estar colocando aqui o próximo modelo para poder vocês também acompanharem como é feita essa busca. Então, aqui ó, tem uma placa-mãe, ela é da ASRock. Vou colocar ele em pé aqui. Ó. ASRock N68 GS4FX. Processador socket AM3. Vamos lá. Aqui na placa-mãe, ele não está mostrando qual é a revisão. Não tem nada escrito sobre revisão. Vou mostrar para vocês aqui, como eu havia falado na outra placa. Ó, aqui não tem nada sobre revisão. Como ele não tem nada sobre revisão, provavelmente ele é revisão 1. Então aqui já tem até a opção aqui na tela, né, sendo revisão 1. Pronto. Então aqui eu tenho a foto da placa para mim poder fazer um comparativo, né, ver se é essa mesmo, né. Pode acontecer
de às vezes a placa é o mesmo desenho, o mesmo modelo, a mesma arquitetura, assim, formato, só que ela está numa cor diferente. Isso daí não é problema. A não ser que a posição das coisas esteja em lugares diferentes, aí sim é um problema, mas se a posição dos componentes estiverem no mesmo lugar e a placa for de outra cor, isso não é um problema. Então, ó, aqui abaixo, ó, suporte, ó, download, BIOS, manual, CPU list, CPU support list. Aí aqui, ó, a M3+, né, trabalha com Opteron, que é o mais potente da linha dele, é o Opteron 3300, que tem a velocidade de 2800 MHz. Aqui ele precisa, para ele funcionar, ele precisa da versão, ó, P1.20. Esse daqui, ó, de baixo, ó, esse Opteron 3300, ele funciona com todas as versões de BIOS. E esses outros aqui precisam de uma atualização para poder funcionar. E aqui o Sempra, o Semprão, que é o mais simples. Então aqui eu tenho uma lista de processadores que são compatíveis com essa placa-mãe. Como, mais uma vez, se o processador não tiver aqui nessa lista de suporte, ele não é compatível com a sua placa-mãe. Mesmo que ele encaixe, ele não vai funcionar com a sua placa-mãe. Você vai encaixar ele, ele vai apitar como se não tivesse funcionando. Então aqui, ó, eu tenho aqui a lista de memórias também compatíveis, embora é muito difícil acontecer de não ter uma memória compatível com a placa-mãe, mas caso ele também não esteja nessa listagem aqui, que é bem grande, provavelmente também não vai funcionar com a sua placa-mãe a memória RAM. Então tem lista de memória e lista de processadores que são compatíveis. Então, assim, essa parte aqui de CPU suporte, né, que eu mostrei para vocês, para a gente fechar esse assunto de processadores, ó, eu tenho aqui a mesma informação, só que de maneiras diferentes em sites de fabricantes. Vocês viram que não foi difícil de encontrar, né, essas informações, e que a gente tem uma ideia mais ou menos do que esperar dessa placa, né, de acordo com o processador que ela é capaz de executar nela. Então, essa parte eu vou deixar por aqui, vou voltar lá para a bancada para finalizar com vocês algumas coisas e vamos lá. Para a gente finalizar o vídeo de hoje, após a gente ver todo esse leque de informações, de pesquisas, de como é que a gente vê para saber como é que a placa-mãe é compatível, eu espero de verdade que esse conteúdo tenha acrescentado a vocês. Espero também que vocês tenham gostado dessa nova dinâmica, ou se preferem dinâmica antiga. Claro que nos próximos vídeos em que a gente vai trabalhar com a placa-mãe ali na bancada, não vai ter como vocês ficarem, a não ser que eu coloque mais de uma câmera e confesso que na parte de edição, né, de vídeo, né, e de programas que fazem esse tipo de coisa, eu sou bem amador mesmo, uso as coisas bem básicas mesmo. Mas o que eu queria finalizar com vocês é o seguinte: as placas-mães, geralmente, não só as placas-mães, mas os componentes eletrônicos, não só de computadores, celulares, tablets, placas eletrônicas em gerais, elas normalmente, o fabricante ele não tem só uma linha de montagem, ele tem mais de uma. E o que ele faz? Ele pega uma linha de montagem e coloca um outro nome, ou uma linha de montagem secundária. Por exemplo, vou te dar o exemplo da ASUS. A ASUS é a linha principal de uma fabricante chinesa, em que ela tem os produtos ali mais top, os produtos mais caros, e produtos com maior qualidade. Então ele é voltado para um público que tem um poder aquisitivo um pouco melhor. Claro que ele tem as placas-mães de entrada, as intermediárias e as mais caras. Isso estou falando do mesmo socket. Vamos supor que o socket mais recente da AMD é o TRSX4, o TRX4, STRX4. Desculpa. Então vamos botar aqui o STRX4 da AMD, que é um dos mais recentes. Eu tenho uma placa-mãe que ela é bem grande, que ela tem, sei lá, 8 bancos de memória, tem, sei lá, 10 saídas SATAs, tem alimentação de 8 pinos, requer uma fonte de alimentação bem top, e ela vai custar um valor absurdo. Como eu também posso ter uma placa-mãe também XTR4, que ela vai ser mais simples, vai ter só 2 slots de memória e vai funcionar com um consumo mais baixo, né? Talvez não vai comportar todos os tipos de processadores daquele socket. Então, eu vou ter placas de entrada, intermediárias e avançadas. Mas não é sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar que existe a ASUS, ela tem uma primeira linha que é o nome mesmo, né, ASUS, e ela tem uma segunda linha chamada ASRock, que nós vimos aqui no vídeo sobre
placas-mães desse modelo. Se vocês pegarem o layout, o modelo, o formato, é tudo igual. Só que a ASRock, inclusive, ela tem uma fábrica aqui no Brasil, na Zona Franca de Manaus, em que geralmente a montagem é feita no Brasil. Eles mandam toda a placa, eles mandam a placa impressa, os componentes separados, e os funcionários eles só posicionam, só encaixam nessa placa que vem só a matriz, né, lisa, sem nada. Eles encaixam o processador, as peças ali, ela vai para dentro de uma máquina que faz o aquecimento e solda esses componentes simultaneamente, e por fim eles embalam, colocam o selo deles e sai com o nome de ASRock. Então é uma segunda linha da ASUS. Eu sei que ela não sei quais os outros países que eles têm essa fabricação da ASRock, só que ela é uma linha mais barata. Então, por exemplo, se eu tiver uma placa-mãe AMD, a M3, por exemplo, da ASUS, uma M3 da ASRock, provavelmente o preço vai ser diferente, o da ASRock vai ser mais acessível. Então, ele vai ser uma segunda linha, em que a ASUS manda os componentes, e ele tem essa particularidade, né, essa peculiaridade. E a própria ASUS também ela tem uma linha chamada Fitronics. Essa Fitronics é uma terceira linha da ASUS, né? Diria que a ASUS primeiro, ASRock, Fitronics, né? Então, nessa hierarquia. Né? Então, a Fitronics é uma outra linha da ASUS também de montagem, em que eles fabricam, né, com valores ainda mais baixos, né? E geralmente fazem parcerias com montadoras como a Positivo, como a Senki Toshiba, Itautec, deixa eu ver outra, CCE, e outras assim que fazem esse tipo de montagem. Geralmente eles não são fabricantes desse tipo de peça, eles trazem os equipamentos, né, placa-mãe, fonte, HD, processador, cooler, memória, fonte, gabinete, e aí essas montadoras simplesmente colocam tudo no mesmo pacote e eles vêm com algumas coisas personalizadas, né, como o BIOS, né, quando você liga o computador, aparece lá a imagem, CCE, tal coisa, e às vezes eles até colocam o selo deles, né, em cima do nome do fabricante, ASUS, né, ou outros assim, ou às vezes aquelas placas que eu vi falando para vocês que não tem nada escrito nelas, assim, de serigrafia, né, é por conta disso, por causa dessa parceria, porque o montador, né, daquele kit irá colocar o seu nome sobre aquilo dali, em forma de etiqueta. Então, existem outros fabricantes também que tem essa mesma linha, né, esse mesmo formato, por isso que nós temos tantos fabricantes, né, de linhas de modelos diferentes, e às vezes você encontra placas positivas, a grande maioria das placas positivas são ASUS, só que está com o nome positivo ali, escrito ali, então você às vezes consegue fazer um comparativo, e aí eu vou até colocar na próxima, passando nos nossos temas aí, como é que a gente descobre qual é a placa, o nome verdadeiro daquela placa-mãe para a gente pesquisar, CPU suporte, drivers, versão de BIOS e outras coisas assim do tipo. Tá vendo? Nunca criem vídeos sem roteiro. Lembrei. Normalmente, esses componentes eletrônicos eles são fabricados em países emergentes ou países subdesenvolvidos. Geralmente é Costa Rica, Malásia, Vietnã, Brasil. Às vezes alguns são fabricados são países da América Central e países lá do Sudeste Asiático, que são fabricados essas montagens que eu havia falado para vocês. A razão, né, assim, geralmente, é que lá você tem a questão de taxação, né, de tributo mais baixo, e você também tem uma mão de obra mais barata, porque nesses países, geralmente são países em que a situação financeira é muito complicada, e você consegue colocar funcionários, o custo de energia e outras coisas são mais baixos do que em outros países considerados desenvolvidos. Então, geralmente, você pegar a sua placa-mãe, ou pegar o seu processador, fonte, algumas outras coisas assim, lá vai estar escrito Made em Costa Rica, Made em Malásia, Made em Brasil, ou alguma coisa assim do tipo. Made in China, é bem comum também. Então, geralmente, você tem fabricações em várias partes do mundo, né? Geralmente em países emergentes ou subdesenvolvidos. Então, era só até aqui mesmo. Agradeço você que assistiu até aqui o vídeo. Peço que você curta o vídeo, que você se inscreva, que você compartilhe
Não deixe de conferir essa playlist, peço que você estiver interessado nesse ramo de informática, acredito que você vai conseguir fazer muitas coisas através do conhecimento que eu estou disponibilizando para vocês. Que você assista essa playlist desde o início. Eu tenho uma primeira aula lá desde de gabinete, né, de computador, explicando qual a diferença entre eles, como eles funcionam e também explicando todos os detalhes que vocês fazem para poder reparar eles em caso de problemas. E nós vamos aumentando o nível até chegar aqui. Nós estamos agora na aula de placa-mãe. Essa parte de placa-mãe é um assunto bem extenso, então nós ainda teremos mais algumas aulas para poder finalizar. Depois nós vamos falar sobre processadores, sobre memória RAM, e depois que nós finalizarmos a função de cada um e apresentar para vocês cada componente do computador, nós vamos começar a criar o raciocínio para conserto. Como é que nós identificamos os defeitos, como é que nós isolamos, né, o local onde está aquele defeito ali, como é que a gente faz testes, né, para poder saber se realmente aquilo ali está com defeito e solucionar os problemas. E aí eu vou fazer várias aulas, já tem aqui no canal, né, tem uma playlist chamada Hardware, que tem mais de 28 consertos de computadores aqui que chegaram aqui na bancada. E só que no caso eu vou explicar para vocês passo a passo como é que eu cheguei naquele conserto. Então a gente vai simular defeitos, a gente vai utilizar ferramentas aqui simples e outras ferramentas um pouquinho mais complexas para poder descobrir o defeito. Então é isso aí, valeu, até a próxima!